Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal Nando Galdino e o tema de hoje eu quero falar com vocês sobre o uso da inteligência artificial e alguns impactos aqui no cotidiano e no pensamento, né? Esse é mais um vídeo aqui que eu preparei para vocês e espero que tenhamos aqui excelentes discussões a respeito desse tema. Como mencionei em vídeos anteriores, este canal ele ainda está aqui no comecinho, né? Os primeiros vídeos que estou fazendo, onde eu quero entender com vocês aí quais vídeos vão ser interessantes aqui para o futuro e desenvolvimento desse canal. Então, venho trazendo alguns temas aqui para que vocês possam ouvir, né, entender, discutir e me ajudar também a ver quais desses temas são mais interessantes para o desenvolvimento. E um bom indicador para mim, né, como eu sempre digo, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, que isso vai me ajudar bastante a entender como que está esse desenvolvimento e como que nós podemos aqui fazer o crescimento juntos aqui do nosso canal. Vamos lá então? O que eu trouxe aqui para vocês hoje, eu também testando aqui alguns formatos, mas eu quero falar aqui sobre a questão da inteligência artificial e como que as empresas, as corporações têm feito uso da inteligência artificial e alguns impactos que começam a ser descritos ou explorados, né? Seja na literatura, seja em notícias, né? Por exemplo, esse artigo aqui é da The Economist. Ele fala sobre a inteligência artificial e o perigo da rendição cognitiva. Basicamente, né, o artigo, né, ele começa a discorrer aqui sobre o que está acontecendo com as pessoas, né? As pessoas elas estão fazendo bom uso do recurso da inteligência artificial, elas estão deixando ou buscando a inteligência fazer tudo por elas, o quanto do pensamento crítico, o quanto do pensamento, né, efetivo que a gente realmente tem feito ou feito um bom uso, né, da inteligência artificial nesse sentido. Ultimamente eu tenho reparado muitos textos, e creio que você também esteja reparando, né? Que muitos textos na internet acaba tendo uma mesma estrutura. E isso decorre porque geralmente a inteligência artificial ela tem aprendido e ela tem soltado, né, em vários textos, seja do Claude, seja ChatGPT ou outros, né, uma estrutura de comunicação que é aquela ideia de deixa eu entregar uma informação, comparar, trazer alguma mensagem de impacto e devolver um conteúdo, né? E muitos textos em plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn acabam usando o mesmo formato, o mesmo estilo de texto, né? Particularmente eu acho, não acho que isso seja ruim, né? Mas é ruim quando a pessoa realmente ela aceita geralmente esse tipo de texto, de conteúdo, sem ter ali uma visão mais crítica, né? Ou mesmo, né, de tentar reescrever, né? Às vezes você quer montar um texto para colocar no relatório, simplesmente pega o conteúdo e leva para lá, o que não é errado, né? Nós evoluímos justamente para ter essa facilidade e essa produtividade, mas não temos muitas vezes o cuidado de estruturar o texto, né, para que ele saia um texto melhor para vocês. E certamente eu vou conversar com vocês em um outro vídeo sobre como que a gente pode moldar, né, a estrutura para evitar, por exemplo, esses vícios de linguagem que muitas vezes essas ferramentas têm trazido. Então, um dos perigos, né, da inteligência artificial é justamente esse, né? E esse texto aqui da rendição cognitiva, ele é bem interessante nesse sentido. Outro ponto, né? Outro texto que eu separei aqui para vocês, né? Aqui está falando, é uma reportagem aqui da BBC, né? Falando que os chatbots podem estar fazendo a gente um pouco mais estúpidos, né? Também é um texto recente, né? 20 de abril de 2026. E na prática aqui é a discussão sobre qual é o impacto do uso
excessivo dessas soluções, que muitas vezes elas se apresentam ali como um chatbot, e o que está acontecendo em cima disso, né? O que a gente está perguntando, se a gente está aceitando simplesmente essa resposta, se a gente pensa ou avalia, como que você usa ou faz uso aí dos chatbots, né? Das ferramentas aí de inteligência artificial que estão disponíveis hoje. Isso é bem interessante, né? Eu vou discutir depois em alguns pontos com vocês também em outros vídeos. Talvez assim, como que a gente pode fazer ou ir direcionando o uso, né, dessas ferramentas para entregar informações úteis e de uma forma mais interessante para a gente, que não seja muitas vezes só o copiar e colar ali de uma resposta, né, para algum uso, né? Tenho certeza que você também, assistindo esse vídeo, você usa essas ferramentas, né? Deve se incomodar com algumas coisas também, mas ao mesmo tempo, né, eu, por exemplo, tenho instruído ali para, eu gosto da resposta dessa forma, né? E daí, geralmente, os bloquinhos, né, que são montados ali de resposta, vem da forma como eu gosto de avaliar, né? É, e essa questão, né, da questão do pensamento crítico, né, e o uso da inteligência artificial tem assim alguns elementos bastante interessantes, né? Eu montei aqui, fazendo uso aqui do Notebook LM, alguns textos, algumas informações justamente sobre esse tipo de conteúdo, né? E aqui, por exemplo, tenho é, alguns, né, aspectos envolvendo o impacto da inteligência artificial no pensamento crítico, em termos aqui de mecanismos cognitivos, implicações educacionais, fatores de influência. Vamos só dar uma percorrida rápida aqui por um tema. Não é o meu objetivo aqui nesse vídeo entrar em detalhes, eu queria discutir muitos desses sentidos, né? Mas a gente está vendo aqui dívida cognitiva, atrofia de habilidades, descarregamento cognitivo, a teoria do processo dual, as implicações educacionais desse processo, né, risco, em termos de riscos e oportunidades, né? E a educação é uma das áreas assim que a gente vai ver muito esse movimento, né? Então, em termos de riscos, né, preguiça cognitiva, redução de persistência, escrita formulaica, as oportunidades, né, aprendizagem personalizada, feedback imediato e a IA como um apoio do pós-esforço inicial, né? Então, assim, tem vários pontos aqui que são bem interessantes, né, a serem discutidos e pode ser que eu depois discorra sobre alguns desses temas aqui nos próximos vídeos, né? Só estou então aqui repassando alguma parte do conteúdo que eu montei aqui, fazendo uso de várias fontes, né, disponibilizadas aqui na, na internet, né? Principalmente alguns livros, né, que são bem interessantes nesse sentido. Nessa linha, né, e pegando aqui o que é interessante, né? Não só discutir o tema, né, mas a gente vê aqui, às vezes, a qualidade, né, do que é gerado por uma ferramenta como essa, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui qual que é a questão da IA generativa e qual que é a questão do pensamento crítico, né? Como que é, 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 é- claro que eu vejo, se você falar assim, aliada ou substituta, né, eu vejo muito mais como uma aliada, mas sabemos que pessoas diferentes usam abordagens diferentes de aprendizado, de leitura, de como abordar a interação tecnológica e de como usar isso no dia a dia. Então, como que isso de fato vai moldar, né, ou vai ser útil para as pessoas ao longo aí dos próximos anos, né? Alguns textos eles têm discutido muito essa questão aí do engajamento cerebral, né? Alguns textos começam a falar, algumas pesquisas estão começando a entender se quando você faz uso da inteligência artificial, que áreas, né, estão sendo acessadas do cérebro e que áreas deixam de ser acessadas. Qual que vai ser o impacto disso, né, para a sociedade humana ou para os humanos, né, ao longo do tempo, né? E alguns aspectos assim, que é a pura aceitação do conteúdo da inteligência artificial sem você fazer, né, realmente aquela análise, aquele pensamento crítico, né, e eventualmente por você não fazer esse teu filtro,
trabalho que você estava habituado a fazer porque está delegando para a IA e a IA parece fazer tão bem, né? Que você acaba passando coisas para frente, né? E os demais times dentro da sua empresa, dentro da organização, acabam muitas vezes tendo que rever aquilo ali e gerar críticas ao trabalho, né, que poderia ter sido feito antes, né? E mais do que isso, né, muitas vezes essa retroalimentação é feita puramente por inteligência artificial também, né? Já que as pessoas estão usando isso cada vez mais. Então é interessante, né, a gente começar a perceber essas coisas, né? Como vocês podem ver, né, aqui no caso do notebook ALM que eu estou usando aqui como uma ideia de abordagem para vocês, eu coloquei várias fontes assim que eu capturei aqui da internet, que ele fez a pesquisa, baseado em algumas referências de livros, né, que eu dei para ele, e daí ele pegou e montou esse conteúdo aqui para gente, né? É, veja, né? O interessante é que ele consegue gerar, né, algumas coisas bem é, interessantes para a gente em cima disso, né? Eu comentei sobre os impactos, um pouquinho sobre no trabalho e na educação, tem um impacto aí no pensamento crítico, e é claro, né, das fontes que eu estava usando aqui para minha pesquisa também, vinha falando ali sobre a questão de vigilância dos dados, né? Como que a gente oferece informação demais, às vezes, para essas ferramentas e como, eventualmente, essas informações estão sendo capturadas pelo mundo, né? E daí, quando eu falo mundo, né, eu falo em governos e estados e empresas e quaisquer tipo de organização ou pessoas que estão, às vezes, fazendo um uso massivo, né, desses dados, né? O fato é que, assim, a gente tem levado a um uso cada vez maior da inteligência artificial, isso vai trazer alguns impactos, e eu pretendo explorar com vocês, ao longo dos próximos vídeos, mais sobre esse conteúdo. Eu espero, né, que eu sei que eu fiz um apanhado aqui de algumas fontes, de alguns recursos, assim, envolvendo o uso da inteligência artificial nos dias de hoje. Espero que tenha sido uma discussão útil, né? Tem muito para a gente aprofundar aqui. Mas se você achou o assunto interessante, por favor, curta, comente, compartilhe meu vídeo, se inscreva aqui no canal, para que eu possa também ver que esse tema é interessante e aprofundar a discussão sobre vários dos pontos que estão aqui envolvidos também, né? Como eu disse anteriormente, ou no início desse vídeo, eu estou querendo ver quais assuntos serão mais interessantes e nesse estágio do canal, né, quais assuntos serão mais interessantes para eu desenvolver juntos aqui para vocês, né? Então, de novo, curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, me ajude a entender o que vocês estão gostando ou o que não estão gostando, me deem aqui algum direcionamento também, para que a gente possa gerar um conteúdo de qualidade para vocês. Vejo vocês em breve, até o próximo vídeo. Até mais!